Boa noite, meus queridos. Vamos que vamos dar continuidade a nosso assunto, recapitulando alguns assuntos importantes que não caem em provas de concursos. Despenca, meus queridos. Então, vamos focar aqui, meu querido aluno. Então, eu falei para vocês que o arquivo tem duas finalidades. O assunto de arquivologia. Qual é a função e finalidade, professor? Servir a administração e servir a história. Fornecer documentos para escrever história política, social, econômica de uma nação, meus amados alunos. Então, lembre-se, só tem essas duas finalidades. Servir a história e servir a administração. Porque precisamos, de vez em quando, aquela história, recordar e viver. Certo, meus queridos? Recordar e viver. Então, outro ponto importante que precisamos recapitular é os níveis de documentação na organização. Lembre-se, meus amados alunos, uma organização é dividida em 3 partes. 3. Nível estratégico, tático e operacional. Certo? Ó, nível estratégico, nível tático, certo? É o mais comum. Professor, tem 3 níveis, sim, meus queridos. Tático, que fica na parte do topo da pirâmide. É no topo da pirâmide. Como assim, professor? Os diretores, os gerentes, eles tomam decisões e enviam essas documentações, certo? Eles produzem essas informações. É algo que fica no topo da pirâmide, como eu havia falado, já passa essas tomadas de decisões para o nível tático. O nível tático é diferente, certo? O nível tático é diferente. Ok, meus queridos alunos? Totalmente diferente de vocês estão imaginando. Então, professor Gilvan, como é que seria essa diferença no nível tático? O nível tático, gente, é onde os setores, os departamentos vão produzir documentos de acordo com o seu setor. Por exemplo, nível tático, vamos falar de procedimentos, metas, cargos e salários. No setor de onde? Setor de recursos humanos. Se eu pegar documento de demissão, setor de pessoal. Se eu falar de documentos que envolva balanço patrimonial, fluxo de caixa, dinheiro, meus amados, eu falo do setor financeiro, onde eu vou produzir documentos do setor financeiro. Então, a documentação de um nível tático ou do nível intermediário, ele respeita a questão setorial. Aí você tem que fazer essa pergunta: quem produz, quando produz, como, onde? Porque para cada grande atividade é um setor diferente, certo? Uma relação do setor diferente. Ok? Professor, e documentação do nível operacional? Ó, aqui, ó. Nível estratégico. O que vou fazer? Nível tático, quais são as regras? Nível operacional, como deve ser feito? Então, a documentação de nível operacional é a documentação de nível mais baixo, onde estão as preocupações imediatas, de curto prazo. Por exemplo, uma documentação, uma nota fiscal, é uma documentação do nível operacional. Compra e venda gera uma nota fiscal e eu tenho que guardar essa nota fiscal para poder faturar, fazer o faturamento. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Então, por exemplo, instruções de trabalho eu tenho que guardar, guias de trabalho eu tenho que guardar, normas de segurança, certo? Manual de segurança, especificações. Então, tudo isso daí, meus queridos, são documentações do nível operacional, ok?
Então, quando reunimos os documentos em um local, a gente tem que classificar. Outra coisa que nunca, jamais vocês devem esquecer. Eu coloquei um quadro na minha direita, onde vocês, amados alunos, pega esse quadro, tira print, imprime e coloca na cabeceira da cama. Eita, professor. Na cabeceira da cama. Perfeito. Porque eu vou dizer para vocês o seguinte, o que eu preciso aprender sobre esse assunto, professor? O que eu preciso aprender sobre esse assunto, professor? O que vocês precisarão aprender sobre esse assunto, meus amados alunos? Primeira coisa, o que é arquivo? Qual a finalidade? Que você já sabe que é administrativa histórica. E a classificação. Pega muita gente erra na classificação de arquivos. O arquivo ele pode ser classificado contra a natureza do documento, contra a extensão. Lembra que foi colocado naquela questão que a classificação do documento contra a extensão era centralizado e descentralizado? Estava errado por causa da palavra descentralizado. A classificação dos arquivos quanto à extensão de atuação é setorial e central, não é descentralizado e centralizado. Então, se você não soubesse o que eu acabei de falar aqui, você errava essa questão. Você está vendo? Você acabaria errando essa questão. Entidades mantenedoras. Ela pode ser pública, comercial, familiar, institucional. Estágios. Ela pode ser corrente, intermediário e permanente. Certo? Então, meus queridos alunos, são questões que eu estou colocando para vocês entenderem este assunto. Que a classificação são essas. Então, vamos aprender a classificação. Quanto aos estágios de evolução de documentos, quanto à entidade, quanto à natureza e quanto às suas extensão. Professor, certo? Depois que a gente trabalhou essa questão da classificação, nós temos o ciclo vital dos documentos. Ciclo vital dos documentos. Que seria, quando os documentos são produzidos, gente, quando eles são criados, ele tem esse primeiro momento. Depois ele tem um segundo momento, depois que ele foi criado. Depois ele tem um terceiro momento. Ou seja, ele vai se evoluindo. E eu quero recapitular com vocês, de acordo com a Lei 8.159 de 91, que fala sobre a lei de arquivologia, que todos os órgãos públicos são obrigados a guardar, preservar, certo? Os documentos, guardar e preservar. Fazer a preservação e a guarda desses documentos. Eles são divididos em 3 fases, não existe nenhuma quarta, nem quinta, nem sexta fase. Também conhecido como idades, tá, meus queridos alunos? Conhecido como idades. Corrente, que é aquele de uso frequente, intermediário e permanente. Onde dentro dessa classificação existe um valor, que ele pode ser considerado o valor primário ou administrativo, que ele abrange esses dois, tanto da primeira idade como da segunda idade, ou ele pode ser também um valor secundário, também conhecido como histórico, que exclusivamente pertence ao permanente. Lembrando que o corrente é de uso frequente, diário, dia a dia, e intermediário é com menor frequência, de vez em quando, ok? É uma maneira bem simplória de a gente aprender. Os concursos, as provas que vocês irão fazer futuramente, eles poderão fazer umas pegadinhas com vocês colocando quarta fase, quinta fase ou outros nomes parecidos com esses que estão aqui no quadro, ok? Então, o arquivo, também conhecido como primeira idade ou corrente, eles são o quê? Lembre-se, são utilizados, são os mais novos, dia a dia. Eu produzi uma nota fiscal, beleza, é um arquivo corrente.
O arquivo de segunda idade ou intermediário, meus amados alunos, eles já foram resolvidos. Eles guardam um prazo de prescrição administrativa e jurídica. Eles são guardados ali. Uma hora ou outra eu vou precisar dele. Uma hora ou outra. Por exemplo, vou citar um exemplo prático. Professor, toda empresa ela tem um arquivo que guarda os documentos dos seus colaboradores. O setor pessoal guarda, o setor de recursos humanos guarda esses documentos. De repente, eu trabalho nessa empresa há mais de 10 anos e resolvi, meus amados alunos, trabalhar, certo? Resolvi fazer uma reciclagem. Reciclagem como assim, professor? Eu sou formado em administração, resolvi fazer um doutorado em administração. Então, na minha empresa, eu pego, esse documento está no arquivo intermediário, o meu dossiê, a gente chama de dossiê, está no arquivo intermediário. Quando eu chegar com esse novo certificado, eu vou entregar para a gestora de RH, o que ela vai fazer? Vai pegar o documento que era corrente e vai colocar no intermediário. Conseguiram compreender? Porque começou a movimentar de novo. Num segundo momento. Entendeu? Ele já foi resolvido, mas eu vou, de vez em quando, mexer com ele. Agora, na terceira idade, não, tá, gente? Muita gente utiliza como arquivo morto, só que dentro da arquivologia, eles condenam muito essa nomenclatura, certo? Ele é um correto, é chamar de arquivo permanente, ok? O correto é chamar de arquivo permanente. Porém, eu tenho uma dica para vocês, crucial. Cuidado, o concurso público ele não vai falar para vocês o que é um arquivo corrente, intermediário, permanente. Quase não se cobra questões deste tipo, porque é muito fácil. Porque a banca não quer que você passe. É duas coisas que a banca não quer. Que você acerte e nem que você passe. Ela quer dificultar a tua vida. Isso vocês vão ver quando vocês começarem a fazer provas. Então, professor, o que é cobrado na prova? É isso aqui, ó. Ele vai dizer assim, o arquivo corrente, o documento do arquivo corrente, quando eu transfiro ou envio para um arquivo intermediário, o nome desse ciclo é de transferência. Então, aprenda esse número, ó, esse nome aqui, ó. Transferência. Quando sai do arquivo corrente para o arquivo intermediário, é transferência. Agora, quando sai do arquivo intermediário para o arquivo permanente, é chamado de recolhimento. O que ele vai fazer lá na prova? Vai só trocar. Só trocar, só isso, para confundir vocês. Todas as questões que eu já peguei, eu já vi essa troca. Professor, se eu pegar direto do arquivo corrente para o permanente, continua o mesmo nome. É recolhimento. Recolhimento. Ele não vai perguntar quando é de frequência elevada, frequência de uso, e nem baixa frequência de uso. Ele vai perguntar isso aí, mas não. Isso já virou fácil demais os concurseiros. Eu estou mostrando aqui para vocês o que eles querem dificultar a vida de vocês, certo? Querem dificultar a vida de vocês. É igual o artigo 1º da Constituição Federal. Que ele fala, no artigo 1º ele fala assim, né? Se você pegar a Constituição Federal, que é a mesma coisa do direito constitucional. Vai cair agora no TRT, certo? E no Tribunal de Justiça, se caso vocês queiram fazer algum desses concursos, TRT ou Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça não tem nível médio. Agora, TRT tem nível médio, R$ 7.500 nível médio, tá? Só trabalha até 1h da tarde, viu, meus amados? Vocês entram 7 da manhã, 7h30, vai ter uma para ganhar quase 8.000 conto. Somente. Olha que salário. O professor Gilvan já está pensando em largar a vida de professor e fazer esses concursos. Porque é dinheiro, meus queridos alunos, é um bom dinheiro, certo? Dá para pagar as continhas, não dá? Dá para pagar as continhas com 7.000 conto? Entendeu? Então, vamos lá. O que diz lá na Constituição Federal de 88? Fala assim, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. Aí sabe o que os caras fazem? Pega o tira.
Só tira o prefixo. Prefixo indissolúvel. E diz que a República Federativa do Brasil é dissolúvel. Pronto. Aí a pessoa, na hora, está fazendo a prova, não percebe que foi tirado o in e erra a questão. Aí bota a gente lá para baixo. E, gente, isso... Por isso que eu digo, concurso não é ter só conhecimento. É estar com a mente calma, descansado, atento e uma boa dormida. Porque se você não tiver uma boa dormida nesse dia, tiver tenso, tiver cansado, você passa o olho e erra. É tipo essa questão aqui, ó. Transferência e recolhimento. Certo? Transferência e recolhimento. Ok? Então, tome bastante cuidado, tá, meus amados alunos? Então, coloquei aí o ciclo vital para vocês, expliquei quando tem o valor primário ou administrativo, sempre vai ser o corrente ou intermediário, e quando tem um valor histórico e secundário, sempre vai ser o permanente. Valores dos documentos, professor. Outro ponto que eu gostaria, certo, que eu penso como é importante. Então, falamos do valor primário, que ele tem uma importância, certo, muito grande para uma entidade ou para uma empresa, e nós temos o valor secundário. Já o grau de importância, ele volta mais para um valor histórico, que serve mais para a gente pesquisar, serve para aquela questão, recordar e viver. Vocês lembram disso? Já ouviu falar essa frase? Recordar e viver. Então, o valor secundário, ele serve mais ou menos dos documentos para a gente recordar historicamente ou também para a gente pesquisar, ok? Os documentos, eles têm essa finalidade. Então, o valor primário de documento, gente, ele se manifesta em três tipos. Três tipos. Gente, não erre nisso. Também cobra-se. Dificilmente cai, mas é cobrado. Então, é bom a gente aprender, correto? Professor, o valor primário de um documento manifesta-se sobre três diferentes tipos. Ele tem um valor administrativo, que já foi falado para vocês, que é planos, programas, que seriam esses valores administrativos. É do dia a dia, meus amados alunos. É algo do dia a dia. Entendeu? Então, o que acontece? Meus caros alunos, os relatórios que são produzidos dentro de uma empresa, os trabalhos que são executados no dia a dia da empresa, têm um valor administrativo. Já quando eu passo para o valor jurídico legal, certo? Que é o segundo tipo de valor primário, ele tem a ver mais quando envolve duas ou mais pessoas. Como assim? Quando eu eu contrato um advogado, um exemplo, eu contrato um advogado para ele me defender. É criado um documento onde as duas partes entrem em acordo, as duas partes entrem em acordo. Então, produzem o efeito perante os tribunais. Então, tem um valor jurídico. Na hora que vocês forem responder a prova e vocês observarem exemplos jurídicos, vocês já matam a questão. Questão fiscal, professor. Questão fiscal. Notas fiscais, receitas, faturas, certo? Boletos. Ela é um valor primário onde envolve operações financeiras. Envolveu operações financeiras, tem um valor fiscal. Ok, meus amados alunos? Valor secundário, ele só se divide em dois tipos. Ele é diferente do valor primário, que se divide em três: administrativo, judiciário e fiscal. Repito, o valor primário se divide em três tipos: administrativo, judicial e fiscal. Já o valor secundário vai se dividir em apenas três: histórico e informativo. O histórico retrata a origem, a organização, a reforma, certo? Eles se classificam assim, como os atos normativos,
exposição de motivos. Valor histórico e informativo, meus amados alunos. Os documentos que, embora recebidos por uma determinada entidade, em função de suas atividades, são valiosos pelas informações que contêm, retratando as pessoas, fatos ou épocas. Por exemplo, documentos sobre serviço militar, índice de preço, indicadores econômicos. Eles têm um fator informativo e importante para a sociedade. Ok? Então, coloquei para vocês aí mais questões, ó. Mais questões. A fase corrente é definida de acordo com os valores históricos dos documentos. Tá certo? Tá errado? Outra questão. A ênfase ao valor primário é característica marcante dos documentos de um arquivo corrente. Condição não verificada nas outras idades documental. E aí? Eu deixei essas duas questões aí para vocês baterem cabeça. Ó. Por que está errado, professor? A fase corrente é definida de acordo com os valores históricos. Gente, nada a ver. Corrente. Aqui que seria correto se a gente colocasse permanente. Permanente. Por quê? Porque é uma fase permanente. Ele serve valor histórico. Fase corrente nunca. Por isso que está errado. A ênfase ao valor primário é característica marcante de documento de um arquivo corrente. Condição não é verificada nos outros, gente. Veja só. Ó, a justificativa, coloquei aí. Essa aqui também está errada. Está errada. Certo? Aí eu vou colocar uma justificativa. Para ficar melhor para o estudo de vocês, eu vou trazer até essa novidade nas próximas aulas. Sempre vou colocar uma justificativa. Para ficar mais fácil. Quando vocês forem estudar sozinhos, que é isso que vocês têm que fazer, vocês buscarem essas informações. Por que essa questão está errada? Porque ele está dizendo que o valor primário ele tem uma utilidade administrativa, legal ou fiscal do documento. Também está presente no intermediário. Ele está dizendo que não é verificada o valor primário nas outras idades documentais. É no valor intermediário. Só não é verificado no valor permanente. Valor primário não é identificado no valor, na fase permanente. Cuidado com isso. Ele só é verificado, o valor primário, na fase intermediária e corrente. Tranquilo? Diferenças básicas entre arquivo e biblioteca. Porque algumas provas, eles acabam cobrando de alguns alunos esses assuntos, né? Eles acabam. Vou mostrar aí para vocês uma coisa, ó. Cada um tem suas características, tem suas peculiaridades. Enquanto o arquivo ele conserva documentos para os fins funcionais, as bibliotecas não, gente. Ela conserva para os fins culturais e também para fins de estudos, consultas. A biblioteca ele tem essa finalidade. Já os arquivos são acumulados de maneira orgânica. O que significa isso, professor? Eu vou falar em outras palavras. Significa que elas refletem as atividades. Ou seja, gente, dentro de uma biblioteca, você recebe livros. Nunca, jamais uma biblioteca vai ser criada por causa das atividades que ela exerce no dia a dia, na produção de documentos. É mais ou menos essa a ideia. Por quê? Porque na biblioteca são colecionados. Por meio de quê?
doação, compra, permuta. Não é igual os arquivos que são acumulados de acordo com as atividades do dia a dia. Enquanto os arquivos, os documentos, existem um único exemplar, ou é limitado a número de cópia, a biblioteca não, gente. Existem inúmeros exemplares, certo? Inúmeros exemplares. Então, nós temos aí esses exemplos para que vocês não possam confundir a caixota, né, de vocês em relação à diferença de arquivo e biblioteca. Tranquilo, meus queridos? Então, se vocês tiverem dúvidas, mande lá no meu PV, lá no meu Instagram, que eu já deixei para vocês, essas dúvidas, ok? Classificação contra a entidade que mantém. Classificação contra a entidade que mantém. Então, vamos lá. Como já vimos, todo arquivo é vinculado a uma entidade. Seja para pessoa física, jurídica, certo? Elas classificam em públicos, institucional, comercial e pessoal. Segundo Marilena Leite Paes. Olha ela aí de novo. Já falei para vocês que a Marilena Leite, ela vai ser muito citada neste assunto. Lembrando que este é nossas últimas aulas sobre arquivologia, certo? O curso de assistente administrativo, ele envolve N conhecimentos. Então, eu vou encerrar com vocês, esta semana, o assunto de arquivologia. E lembre-se, é o básico do básico, meus queridos. É o básico do básico. Deu para entender, meus queridos? Então, Maria Lucilene do Nascimento Souza, meu boa noite para você que está aí na unidade escolar Professor Luiz Ubiraci, certo? Então, meu boa noite para você. Então, estou dando aí boa noite para uma aluna que está entrando aí para participar conosco. Então, meus queridos alunos, o que nós estamos aqui vendo? Eu estou dizendo que vocês têm que se aprofundar um pouco sobre este assunto de arquivologia. Porque, tanto em órgãos públicos, como em órgãos privados, ou na área comercial ou familiar, vocês precisam ter conhecimento básico de arquivologia, ok? Então, estou mostrando isso para vocês. Professor, a classificação quanto à natureza dos documentos. Nós temos dois tipos. O arquivo ele pode ser classificado como especial, certo? Eu expliquei até para vocês anteriormente à aula, arquivo sigiloso, a importância, certo, do arquivo sigiloso, e arquivos que são pessoais. Ele tem é um pouco parecido com quando eu falo de arquivo especial. Arquivo pessoal, gente, especial, desculpa, é fotografia, discos, fitas, slide, disquete, CDs. Ele recebe um tratamento especial, certo? Então, eu acabo fazendo um armazenamento, um registro, um acondicionamento, um controle de conservação destes documentos, certo? Então, um chamado, nós temos a classificação. Só aprenda isso aí, tá, meus queridos? A classificação de arquivos, eles podem ser especiais e especializados. Os especiais é diferente dos especializados. Especializado tem a ver com a área. Por exemplo, área médica. Se eu tenho vários prontuários médicos, se eu tenho vários documentos de engenharia, quem vai entender esse documento? Só as pessoas que são especializadas na área ou entendem da área.
Por isso que são chamados de especializados. Certo? Veja só, especializados. Temos aí que retratam, que sejam especiais. Eles são arquivos, como eu falei, como CD-ROM, como fitas. Lembrando que eles têm, de acordo com a técnica de preservação e conservação, eles têm que ter uma temperatura ideal, eles têm que ter uma luminosidade ideal, a umidade do ar ideal para não estragar o documento. É o nosso assunto. É o nosso assunto novo de hoje. Ah, professor, quer dizer que a luz estraga o papel? Sim. Ó, por exemplo, se você quiser deixar uma bibliotecária zangada, é você levar alimentos para a biblioteca. E você abrir e começar a comer em cima do livro. Você está diminuindo a vida útil do livro. De qualquer outro documento que seja feito de papel. Vocês sabiam disso? Se você se alimentar, se você está mexendo no seu caderninho, mas está comendo, você está diminuindo a vida útil do seu documento ou do seu papel. É interessante isso. Onde que a gente aprende isso, professor? Nas questões de preservação e conservação. Olha que interessante, meus queridos. Então, meus queridos alunos, nós temos que ter essa importância. Ah, professor, dentro de um arquivo é utilizado alguns aparelhos para diminuir a umidade do ar. Vocês sabem disso? As luzes que estão dentro do arquivo, também a gente tem que proteger contra as luzes, principalmente do sol. Por quê? Porque também pode estragar, mas também não pode ter umidade demais, porque pode ter mofo. Professor, eu posso guardar um documento nas prateleiras de madeira? Não pode, porque pode dar cupim. E esse cupim ele pode comer os seus documentos. Então, arquivos especializados são tratados de acordo com um assunto específico. São cujos acervos têm um ou mais características comuns, certo? Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Enquanto, professor, a extensão, agora a classificação quanto à extensão, está relacionado o quê? Ao local em que o arquivo está instalado na instituição. Quem será o seu público-alvo? Especificamente na fase corrente do ciclo de vida. Então, o ciclo vital será abordado de forma mais detalhada neste assunto aqui. Então, ó, nós temos o registro, nós temos a atuação, nós temos a classificação dos arquivos. Certo, meus queridos alunos? Então, nós temos aí o protocolo, que a gente tem que guardar esses documentos, registro, atuação e classificação. Professor, e a movimentação de todos os documentos, quando eu trabalho com a entrega desses documentos nos seus respectivos destinatários? A distribuição é remessa desses documentos. Enquanto a expedição consiste na remessa. O controle desses documentos, gente, o principal fator aqui de vocês é ter esse controle. Ter esse controle para que nenhum documento possa se estragar. Nenhum. Certo? Então, o processo de transmissão é importante. Então, professor Gilvan, eu tenho que saber realizar as seguintes atividades no meu dia a dia como assistente administrativo. Receber, que é o recebimento, registro, atuação, classificação, expedição, ou também conhecido como distribuição, controle,
movimentação. Lembrando, gente, que tem um macetezinho que eu quero que vocês aprendam. Vamos lá. Quero que vocês aprendam eu quero que vocês fiquem atentos ao que eu vou falar aqui para vocês, ó. Dentro do protocolo, se acontecer a expedição, é internamente. A distribuição acontece de maneira externa. Externa. A expedição acontece de maneira interna, dentro da empresa. E a distribuição fora da empresa, a distribuição. Cuidado com isso, tá, gente? Até botar um asteriscozinho aqui, ó. Asterisco, que é importante. Então, quando acontece dentro, é expedição. Quando acontece fora, distribuição. Ok? Então, dica legal aí, ó. Dica legal sobre o protocolo. Receber é o quê? São documentos produzidos pela instituição ou aqueles produzidos por outras instituições. Registro é o quê, professor? É cadastro dentro do sistema. Vocês vão trabalhar com o sistema. Cadastrar. Certo? Atuação, professor. Dica legal aí sobre atuação. Documentos são transformados em processos, abertura de processo, isenção, atribuição, classificação. Uma vez recebido, gente, esse protocolo, esse documento, eu devo identificar, de acordo com o Código de Classificação de Documentos. Certo? A classificação, o documento ele pode ser ostensivo, lembre-se que ele deve ser aberto, ou sigiloso. Ele não deve ser aberto. Ele deve ser encaminhado para o seu destinatário. Expedição acontece de maneira interna. Distribuição remessa o documento para o destinado dentro do próprio órgão. Certo? Então, gente, aqui, ó. A distribuição, ela ocorre dentro da empresa. E a expedição fora da empresa. Macete. Externo, ó. Externo. Externo. Expedição. Macete aí, ó. Dica legal. Controle de movimentação e tramitação. O que significa isso, professor? Todos os setores têm que ter agilidade no seu processo, saber identificar todos os documentos. E a maioria das empresas tem que saber trabalhar com sistema informatizados. Porque esse sistema manual, gente, de controle, está caindo em desuso. Está caindo em desuso. Então, por quê, professor? Porque tem um assunto que eu vou tratar com vocês na nossa aula gravada sobre preservação, conservação e restauração de documento. O que significa isso, professor? Em arquivologia, gente, existe uma preocupação com a integridade desses documentos ao longo das épocas, porque tem documento que tem que ser guardado por 10, 20, 30, 50 anos, até 100 anos. Então, nós temos que assegurar o futuro desses documentos. Então, por este motivo, existem técnicas de preservação, conservação e restauração. Veja aí, gente, o manual, ó, até que as pessoas quando vão pegar nesses documentos, se vocês observarem aí na foto, eles têm que usar luva, eles têm que usar máscara, para não passar nenhum tipo de... não danificar esse documento. Então, o objetivo da preservação de documentos, gente, é conservar para não restaurar. A conservação não é um conjunto de ações que vai buscar desacelerar o processo de degradação de documentos, que se realiza por meio de controle, certo? Nos quais a gente tem que a questão da higienização, reparo, acondicionamento. Veja aí o pessoal mexendo em documentos importantes, usando luvas, usando máscara,
Certo, gente? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas questões, porque a preservação, ela envolve as atividades de conservação, de armazenamento, restauração de documentos. A preservação é entendida como um conceito bem amplo, onde eu tenho várias técnicas para prevenir o quê? Deterioração. Olha, se você observar, aqui é um livro, ó, um arquivo importante. Está como? Todo deteriorado. Deu para entender, meus queridos? Então, a aula gravada, Maria Lucilene, será especificamente sobre esse assunto de preservação, conservação, para ensinar vocês a ter técnicas para vocês não estragarem nenhum documento. Tranquilo? Muito obrigado. Até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.